Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Gutenberg, de Educação Ambiental, mais uma aula, né? Mais uma videoaula com vocês. É sempre um prazer, pessoal, trazer mais informações para vocês referente à nossa disciplina, né? Então, vamos tentar fazer aí um apanhado no que já foi visto, né? Na verdade, aqui, referente ao nosso estudo, né? Do tema relacionado à educação ambiental, né? A gente viu a importância, né, da educação ambiental introduzida como disciplina, né, nas escolas. Nós vimos aí os temas relacionados ao meio ambiente, né, que é cada vez mais importante, né, se debater com a sociedade a fins de conscientizar, né, trazer esses problemas e mostrar no futuro o que é que pode acontecer com a nossa geração atual e com as próximas gerações, não é verdade? A questão também da consciência de usar de uma maneira, né, consciente os nossos recursos naturais, não é verdade? A exploração, às vezes desordenada, né? Trazendo aí o crescimento demográfico, tudo bem que é necessário, mas que o homem busca, né, cada vez mais se desenvolver sem se preocupar no tocante, né, da questão ambiental, principalmente dos nossos recursos naturais. Falamos aí das raízes históricas, né? Essas raízes históricas que a gente tem que discutir com a sociedade, as ações governamentais, não é verdade, sobre os problemas, como surgiu aí o interesse mundial lá na década de 60, 70, 80, 90, anos 90 e aí os anos 2000, não é verdade? Então a gente viu muito aí esse avanço referente à educação ambiental e com todos os seus problemas, né? A gente chegou a comentar com vocês aí os principais, né, que acontecem principalmente no nosso país, embora que com uma visão global. A gente falou aí das alterações climáticas, falou também das poluições dos recursos hídricos e também da atmosfera, não é verdade? A gente falou também aí a extinção das espécies da fauna e da flora, o desmatamento, né, das florestas, o uso indiscriminado da água, não é verdade? A gente chegou também, pessoal, a falar sobre o conceito, né, de meio ambiente, até porque, pessoal, a gente, né, como ser humano, a gente vive, a gente faz parte, né, do meio em que vivemos, né? Isso nos faz, o que levou a gente também, né, a se preocupar com as questões ambientais atuais. O que é que está acontecendo no mundo? O que é que está acontecendo na nossa região? Não é que vem impactando a nossa vida como um todo, né? Também a vida dos animais, porque esses animais estão entrando cada vez mais em extinção, o habitat sendo destruído, o habitat deles sendo destruídos, tudo isso, né? A gente viu também essas transformações através das ações antrópicas, né? Ou seja, que nós, né, que os seres humanos fazem essas mudanças ambientais. Vimos também, pessoal, os principais impactos ocasionados aí pelo crescimento demográfico, no que se tange aí, pessoal, a energia, a questão dos alimentos, do desmatamento, a poluição, não é? A contaminação dos recursos hídricos, não é? E os problemas ambientais mais críticos no Brasil, né? E o que afeta o nosso país. E o professor está trazendo mais informações para vocês e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, né, essa aula de hoje, voltado aí realmente aos problemas ambientais brasileiros, tá certo, gente? Eu gostaria que vocês acompanhassem aí comigo que a maior parte dos municípios brasileiros, de fato, eles enfrentam problemas ambientais, né? E entre os principais, né, estão o quê? As queimadas, o desmatamento, o assoreamento dos rios, tá certo? E a gente vai discutir todos esses temas, tá bom? Para que a gente possa realmente entender
a importância de a gente discutir, né, em sociedade e trazer essa conscientização ambiental para que a gente possa, né, manter o que se tem e melhorar, né, o que se tem para que as nossas futuras gerações, como a gente já havia falado, possa também usufruir desses recursos, não é? Então vamos lá, gente. São vários os problemas ambientais existentes no planeta. Isso nós já sabemos. Problemas como a poluição atmosférica, a poluição das águas, né, as queimadas e os desmatamentos que são cada vez mais frequentes e afetam, né, a qualidade de vida do homem e também de outras espécies. No Brasil, não é diferente. A gente todo dia enfrenta graves ameaças ao nosso ecossistema, tá certo? Quando a gente fala do ecossistema aí, a gente vai falar principalmente da Mata Atlântica, vai falar do Cerrado, a gente vai falar também aí da Floresta Amazônica, ok? Então a gente vai trazer para vocês aqui, ó, principais problemas ambientais brasileiros. O Brasil, assim como qualquer país do mundo, enfrenta ameaças ao meio ambiente. De acordo com uma pesquisa realizada, gente, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais, né? E entre os mais relatados estão as queimadas, o desmatamento e o assoreamento. Por isso que a gente está estudando e voltando mais para esses três temas. A seguir, falaremos um pouco a respeito de cada um deles, tá? Então vamos lá, vamos entrar aí, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, o que é que acontece quando há um desmatamento. Olha a desertificação aqui, ó, nessa figurinha. Mas a gente vai falar para vocês primeiro a respeito das queimadas. As queimadas são geralmente utilizadas para limpar uma determinada área, renovar as paisagens e facilitar a colheita de produtos, né, como a cana-de-açúcar. Essa prática pode ser prejudicial para o ecossistema. Por quê? Porque aumenta os riscos de erosão, né, mata micro-organismos que vivem principalmente no solo, acaba com os nutrientes do solo, ok? E vai também causar o quê? Poluição atmosférica, né? Vai ser emanado aí, vai ser jogado, né, na atmosfera o gás carbônico, né? Contribuindo aí para o aquecimento global. O desmatamento, pessoal, os desmatamentos acontecem por vários motivos. Vamos tentar falar de alguns deles aqui para poder a gente debater, tá? Vamos citar aí a ampliação da agropecuária, como a gente viu anteriormente. Lembra que a gente comentou? A criação também de hidrelétricas. Tudo bem que é uma fonte de energia limpa, mas olha só, há desmatamento, né, para que aquela área ali possa ser inundada, né? A mineração também, né, pessoal, é responsável, vai degradando cada vez mais o meio ambiente, né? Vai destruindo ali tudo que está, né, referente ao solo, né? Vai sendo extraído ali e contaminados até com materiais perigosos, danosos à nossa saúde, não é verdade? Metais pesados também que são colocados ali, que podem contaminar não só próximo ali, tendo mananciais de água, né, como rios, lagos, como também o subsolo, não é verdade? E também a gente destaca, pessoal, a questão da expansão das cidades, não é verdade? É o que a gente fala, né, de povoar, não é verdade? A densidade demográfica, aumentar a população. O desmatamento, pessoal, prejudica o ecossistema de diferentes maneiras, provocando erosões e agravando, né, um agravamento dos processos aí, como eu estava mostrando aqui nessa foto para vocês, de desertificação, né? Porque há uma alteração do regime de chuva, há uma redução também da biodiversidade, e aí vai acontecer o quê? O assoreamento dos rios, né? Provocando justamente aqui, ó, olha aqui, ó,
como ficou, tá certo? Então, é complicado. Então, a gente tem que se preocupar. Olha como era a paisagem antes, né, numa determinada região, e o que pode acontecer, né, quando há realmente aqui um desmatamento, né, e a questão também aí das erosões, a questão também do agravamento, né, das chuvas que são cada vez mais escassas e principalmente o assoreamento, tá bom? Vamos seguir, pessoal. Olha as queimadas aí, pessoal. Olha só como é triste a gente ver, né? Uma foto como esta, mas é uma realidade que a gente enfrenta no nosso país. E recentemente, não é verdade? Um pouco antes do Covid-19, a gente já estava vendo através dos noticiários, né, esse grande aumento, né, das queimadas na floresta amazônica, tá certo? De forma indiscriminada, e as ONGs, né, que são as organizações não governamentais, né, tentando alertar outros países também, tá certo? Como Estados Unidos, né, através de satélites, de imagem de satélites, né, vinha observando e alertando as autoridades brasileiras no que está acontecendo no Brasil, referente aí a esse grande desmatamento de uma floresta tropical tão importante no mundo, né, como a floresta amazônica. Então a gente vai trazer para vocês aqui, ó, que o Brasil, gente, é o segundo país com maior cobertura vegetal do mundo. Por que o segundo? Porque ele fica atrás da Rússia. Entretanto, o desmatamento está reduzindo de forma significativa a cobertura vegetal no território brasileiro. Olha só, são aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa desmatada por ano, tá certo? Em consequência de derrubadas e de incêndios, como vocês estão vendo aí na figura. Esse processo, pessoal, acarreta vários fatores negativos ao meio ambiente. Entre eles, a gente vai destacar a perda de biodiversidade, o empobrecimento do solo, a emissão de gás carbônico na atmosfera, alterações climáticas, erosões, entre outros. Veja que muitos temas a gente, muitos fatores que a gente vem repetindo aqui, é porque realmente a situação é grave, né? O que é que ocasiona? Então não tem como deixar de falar e repetir várias vezes, né, para que a gente possa, né, trazer à tona, né, uns fatores tão perigosos e danosos ao meio ambiente, ok? Então vamos continuar aqui, gente. Então, o desmatamento no Brasil ocorre principalmente para a prática de quê? A gente já tinha visto, da agropecuária, né? A agropecuária é uma das grandes vilãs, né? Porém, a construção de estradas, de hidrelétricas, a mineração, como a gente já havia falado, né, para extrair minérios, né, e o processo intensivo de urbanização contribuem significativamente na redução das matas. Conforme cálculos do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, né, o INPE, a área desmatada na Amazônia até o ano de 2002, tá certo? Era superior ao tamanho do território francês. A França, um país. Olha só que gravidade, gente. Isso se deve principalmente à extração de madeira, tá certo? E também à atividade agropecuária. Olha ela novamente aí. De acordo com a pesquisa do Ministério do Meio Ambiente, né, foi constatado que 80% da extração de madeira da Amazônia ocorrem de forma ilegal. Isso é muito prejudicial e danoso para a floresta, gente. Então vamos ver aqui. Vou tirar aqui a imagem, vou botar para o lado de cá, porque a gente já viu, né? Os alertas de desmatamento na floresta amazônica cresceram quase 30%, gente, em março de 2020, como eu estava falando aqui no início da aula. Se comparado ao mesmo mês do ano passado, de acordo com a DETER, né, que é o desenvolvimento pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o INPE, como eu falei, neste ano foram emitidos alertas, né, para
mais de 300 quilômetros quadrados, tá? Enquanto no ano anterior, né, no ano passado, pessoal, eram 251 quilômetros quadrados. Agora, em março, registrou a segunda maior taxa de alertas de desmatamento, né, para o mês. Isso desde 2016. Né? Então, veja que 2020 vem superando ainda mais, né, o que era crítico lá em 2016. Né? Houve uma diminuição há alguns anos, mas agora em 2020 veio à tona um desmatamento muito maior, tá certo? Então, o que é que acontece? Foram emitidos alertas para este ano aqui de mais de 350 quilômetros quadrados de desmatamento, tá certo? Aí a gente fala aí, nos últimos 5 anos, né, o desmatamento corresponderam a uma área de mais de 26 mil quilômetros quadrados. É muita coisa, gente. É realmente muito alarmante. Pensa comigo, quantas espécies, né, da fauna e da flora vêm sendo desmatada, né, e quantos animais vêm sofrendo, né, e uma degradação dessa vai ocasionar aí mortes de várias espécies porque não tem mais o seu habitat natural, né? Eles passam a não ter mais abrigo, passam a não ter mais alimentos. Então a gente perde muito, né, tanto no que se tange a fauna e a flora, tá certo, com esse desmatamento. Bom, tá aí, a gente traz mais umas fotos para vocês, né? Lastimáveis, tanto de queimada aqui, ó, como do corte, né? Como do desmatamento, e que a gente precisa realmente estar atento ao que acontece no nosso país. A gente precisa realmente fazer alguma coisa agora, porque no futuro pode ser tarde demais, não é? Então a gente vai falar também de outra floresta tropical, que é a Mata Atlântica, que perdeu aproximadamente, olha só como é grave, 93% da sua cobertura vegetal, restando apenas 7%, tá certo? E se a gente for ver um estudo mais aprofundado, eu ainda digo para vocês que é menos de 7%, tá certo? Para você ter ideia, toda a costa brasileira, tá certo? Era tudo Mata Atlântica, né? E hoje o que é que a gente tem de Mata Atlântica? 7%, né? Ou menos de 7%. Realmente é uma ameaça muito grave, né, ao nosso planeta. O Cerrado, tá, é outro também que a partir da década de 1950 intensificou-se o desmatamento em sua área. Ocorreu por quê? Né, principalmente pela expansão das fronteiras agrícolas, né, e as políticas públicas para a ocupação do centro-oeste brasileiro. A intensa urbanização e as atividades agropecuárias são os principais responsáveis pelo desmatamento do Cerrado, tá? Isso foi feito estudo, gente. Olha aí, ó, conforme estudos do Ministério do Meio Ambiente, 67% desse bioma, tá, do Cerrado sofreu modificação, tá? Então, todos os biomas, na verdade, vêm sofrendo com desmatamento, sendo floresta, não é? A gente fala da floresta amazônica, a gente fala da Mata Atlântica, a gente fala do Cerrado, a gente fala também da Caatinga, tá certo? Aqui ligado ao Nordeste brasileiro. Então a gente aqui, ó, uma imagem do Cerrado, e aí a gente vai falar da Caatinga. A Caatinga teve sua vegetação reduzida pela metade devido ao desmatamento. São aproximadamente 500 mil hectares devastados por ano. Não é? É muita coisa, gente. A busca por um desenvolvimento econômico imediatista é o principal responsável pelo desmatamento, né, pelos desmatamentos no Brasil, desprezando, né, um possível desenvolvimento social e ecológico, o que futuramente vai acarretar, como eu estava falando agora há pouco, com problemas, né, graves, né, de grandes proporções. E a gente tem que começar a se preocupar a partir de agora, porque não adianta lamentar, né, o que a gente pode resolver hoje. Está aí a importância da nossa disciplina.
a disciplina de educação ambiental, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? E vamos, na próxima aula, continuar debatendo esses temas, tá certo, gente? Um abraço para todos e até a próxima aula.